Paz e graça. Graça e paz. Vamos lá? Paz e graça, graça e paz. Eu tava aqui pensando numa coisa. Eu tô dirigindo de volta para casa e o dia todo Deus tem colocado uma palavra na minha cabeça, no meu coração. Diz o seguinte: você foi chamado. Chamado para quê? Chamado por quê? Alguns dias eu coloquei um texto aí sobre a vida de Moisés. E nesse texto eu falo sobre Moisés ter sido chamado para comandar Israel. Chamado para tirar o povo de Deus do Egito e levar rumo à terra de Canaã, embora ele não tenha entrado na terra de Canaã efetivamente. Ele tenha contemplado a terra do alto de uma montanha. Agora, na caminhada de Moisés, teve algumas outras pessoas importantíssimas com ele. Uma foi o seu sogro, a sua esposa, a sua irmã Miriam, o seu irmão Arão, os seus sobrinhos que ficaram no ofício do sacerdócio. Há também a sua mãe que o cuidou. E aí eu te faço uma pergunta: você sabe para que você foi chamado? Às vezes a gente foi chamado para ser Arão. Como assim chamado para ser Arão? Olha, quando Deus fala com Moisés no deserto e no meio da sarça ardente, Moisés fala para Deus que não tem condições de voltar ao Egito e explicar a Faraó a saída do povo e pedir a saída do povo para adoração, pedir a saída do povo de liberdade. Por quê? Porque ele perdeu o jeito de fala. Deus fala: vai com você o seu irmão Arão. Vou te dar um para andar com você. Então, assim, Moisés, embora tivesse recebido o chamado de ser o líder, precisava de um ajudador. Precisava de um Arão, de aquele que iria apaziguar a situação. Outra ocasião, quando Moisés está guiando o povo acaba guerreando com uma certa nação e precisa se varar o dia e a noite e outro dia na mesma guerra, a ponto de que Moisés perde as suas forças de ficar sentado olhando ou em pé olhando a guerra. E ele se senta no alto do monte e começa a olhar tudo aquilo e estende as mãos. Enquanto ele estende as mãos para o povo, Deus abençoa o povo de Israel e o povo vai vencendo a guerra. Mas ao momento em que ele decai as suas forças e suas mãos começam a baixar e o povo começa a perder. Não estou dizendo que a vitória de Israel só estava na mão de Moisés. Não, estava vindo por Deus, entenda. Mas naquele momento, dois personagens perceberam que precisavam segurar os braços de Moisés para cima, em formato de adoração, em formato de guiar o povo, de anunciar para que lado deveria ir e de que trazer a bênção de Deus. Será que eu e você não somos chamados para isso? Estar no palco no primeiro lugar, na síntese de liderança, é maravilhoso. Quem não gostaria? Mas às vezes não é esse o chamado. Às vezes o chamado é de estar lá atrás, de orar, é de interceder, de não aparecer. Às vezes o chamado é de dirigir o carro para levar alguém, e nem é o pastor presidente. Você vai levar só um enfermo aqui, um enfermo ali. Você vai levar um alimento para alguém. Às vezes o teu chamado, o meu chamado não é aquele chamado de estar na plataforma maior. É um chamado de você ter que simplesmente cuidar de alguém. Cuidar de alguém, sabe? Então, assim, pensa nisso. Qual é o teu chamado? Qual é o seu chamado? Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, dobra os seus joelhos, vai buscar a presença do Senhor e Ele vai te dizer qual é o seu chamado. Sabe? Às vezes o seu chamado é ser igual ao samaritano. Passar óleo na ferida de alguém. Entregar na estribaria. Entregar na hotelaria, na enfermaria. Às vezes o meu e o seu chamado é simplesmente interceder. E interceder não é simples. Interceder é colocar o outro à frente de você. Interceder pela vida de alguém é ser esquecido. É ser apagado. É não ter nome.
mas terá certeza de que a sua voz é ouvida nos céus. Pensa nisso. Paz e graça, graça e paz. Abre teu coração para Deus, deixa ser usado em nome de Jesus Cristo.